Meus amados irmãos, quando a nossa oração demora a ter resposta, o que fazer quando Deus demora a responder? Como é que você faz? Quando você ora a Deus, fala com Ele com o mais profundo do seu coração. Quando você que está agora me ouvindo e vendo pela internet, você ora a Deus e não vê resposta, o que você faz? Como é que funciona aqui na sua mente? Você desiste logo? Você começa a murmurar, reclamar, porque comigo Deus, porque comigo é assim, que fulano já respondeu e comigo não respondeu? Como você age? Como você se comporta quando a sua oração, que já faz dias, meses, que você está orando e a resposta de Deus não vem? Vamos tentar aprender hoje à noite um pouquinho sobre isso, para ver o que é que a Bíblia nos ensina em relação a tudo isso. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 13. Vamos ler todo o Salmo, só tem 6 versículos. Salmo 13. Vamos com alegria fazer isso nesse momento. Salmo 13. É o Salmo de Davi. E a palavra de Deus começa dizendo assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua bondade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar. Feche seus olhos, com sua fronte, oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, queremos colocar nossas vidas na tua presença nessa noite, Senhor. Te pedir que tu fales ao nosso coração, que nos ajude a entendermos as vezes que estamos orando e a resposta não vem. Nos ajuda a termos paciência, Senhor, a fazer valer o que acreditamos na Bíblia, esperar com paciência no Senhor. Te pedimos, Pai, porque muitas vezes a nossa humanidade, a nossa limitação humana, a nossa ansiedade, muitas vezes, ó Pai, desiste de orar, recua, entende na mente que não é aquilo que tu queres para nós, mas, ó Pai, se ferve o nosso coração, nos ajuda a continuarmos orando, clamando o teu poder e a tua misericórdia. Te pedimos, ó Senhor, que tu assim nos ajude nesta noite, pois essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, esperar realmente não é uma coisa muito boa. Nós não estamos muito preparados para estar esperando alguma coisa. O Salmo demonstra claramente que alguns sentimentos estavam muito firmes e fortes na pessoa do salmista, no salmista Davi. Ele sentia impaciência, ansiedade, revolta e depressão. Coisas comuns no dia de hoje. Estamos enfrentando muito isso hoje. Não somente pela pandemia, mas também por outras situações que a pandemia trouxe até nós. É uma ansiedade, um medo
são muitas coisas que envolvem nossa vida, e nós começamos a nos envolver cada vez mais profundamente com essas coisas, e muitas vezes a nossa fé é abalada. E nós precisamos, meus amados irmãos, aprender com a Bíblia, olhando para os profetas, para os homens de Deus, em situações que eles viveram, parecidas com as que nós estamos vivendo hoje, aprender com a Bíblia como nos comportar diante da adversidade, diante das lutas, diante dos problemas e das tribulações, e acreditar que o nosso Deus cuida de nós, e na hora certa, no nome de Jesus, Ele vai liberar o milagre. Seja louvado o seu nome nessa noite. Mas eu sei que não é fácil. Eu também já passei por situações em que eu pensei em desistir nas minhas orações. Meus amados, pense bem, aprenda o que eu vou dizer nessa noite. Nem o pastor que vos fala, nem o pastor Arlindo, e nem o pastor desse Brasil, nem do mundo é perfeito. Nós também temos medo, ansiedade, entramos em depressão, ficamos tristes, ficamos amargurados, somos magoados muitas vezes, e temos que perdoar, às vezes até sem vontade. Somos iguais a vocês, seres humanos. E muitas vezes as pessoas pensam que quando o pastor está pregando, é muito bom, ele é pastor, tudo dá certo para ele. Olha só, quantos pastores eu já tive contato, que estavam totalmente derrotados, sem querer mais pregar a palavra, em depressão, angustiados, vivendo a noite escura da alma. Então, se você é um crente que se preza, ore pelo seu pastor. O ano retrasado foi o recorde de suicídio de pastores. Não brinque não. A Bíblia diz que o maligno está no mundo para matar, roubar e destruir. E ele não está fazendo isso de brincadeira não. Por isso, ore. Porque nós precisamos das orações de vocês. E o salmista Davi também. Porque impaciência, ansiedade, revolta, depressão não é uma coisa muito boa. Pelo contrário, aquilo impactou aquele homem, o rei Davi. Aquilo impactou aquele homem que buscava a Deus, aquele homem que tinha temor de Deus, aquele homem que sabia que ele tinha um relacionamento muito especial com Deus. Mas ele estava passando por uma situação muito difícil, e ele já estava tendo aquele momento de impaciência, não estava mais aguentando, a dor devia ser muito grande. Ninguém sabe a dor do outro, por isso que nós não temos esse poder de julgar. A Bíblia não dá a nós, a Bíblia dá a nós o poder de pregar a palavra com ousadia, a Bíblia dá a nós o poder de interceder pelo outro, a Bíblia dá a nós o poder de ajudar, de amar, de perdoar, mas de julgar é só Deus que pode fazer isso. E muitas vezes somos pegos julgando pessoas. Está sentindo essa dor aí, mas não é tão grande não, deixa de pantim. Não sabemos a dor das pessoas, por isso temos que fazer como está na Bíblia: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Participar dessa dor, dizer assim: meu irmão, estou aqui, conte com as minhas orações. Porque quando nós estamos na vez, não queremos ser julgados por ninguém. Essa é a verdade. Por que esperar é tão difícil para nós? Por que você acha que milhões de pessoas amam fast food e amam micro-ondas? Porque as pessoas não aguentam esperar. Se você hoje entrar num restaurante e demorar um pouquinho o seu pedido, você começa a entrar em desespero. Nós queremos tudo muito rápido. Quando eu comecei a mexer em computador há muitos anos atrás, o computador demorava para abrir quase 5 minutos. E às vezes ele abria e voltava a fazer aquele giro de novo. Você ficava assim: meu Deus, que computador é esse? Hoje a gente tem computador com 1 tera, a gente tem computador com placa off-board,
A gente tem computador potente e basta ele demorar 10 segundos para abrir, esse computador está lento demais. A gente faz isso com controle remoto, não tem paciência. Antigamente a gente tinha 4 canais de TV, hoje tem gente que tem em casa mais de 200 canais, ele não consegue ficar parado num, é só mexendo, não tem um que preste. Aí ele volta, vê que viu todos os 200 e volta de novo, vou ver se tem alguma coisa que preste. Nós estamos vivendo um mundo da impaciência. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que, infelizmente para nós, se nós não aprendemos, infelizmente para muitas pessoas, você que está nos ouvindo agora e vendo pela internet, o nosso Deus não mudou. O nosso Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo. Louvado seja o seu santo nome. Então não é aprendendo com a internet veloz, potente, ou carros velozes de hoje, que o nosso Deus vai querer responder de acordo com a nossa necessidade. O nosso Deus tem tudo no controle da sua poderosa mão. Então Ele vai responder na hora certa, no momento certo, no tempo dEle, não no nosso tempo. Deus faz todas as coisas de maneira perfeita. Nós é que temos que aprender a ter uma relação perfeita, maravilhosa com esse Deus que pode todas as coisas. E o salmista Davi estava vivendo esse momento de aprender quem era o Deus que ele estava servindo. Meus irmãos, na Bíblia toda a gente aprende tanta coisa. Olha, só para você ter uma ideia, Abraão e Sara prometeu Deus a eles um filho. Eles esperaram 25 anos para isso acontecer. Noé esperou muitos anos. Há alguns historiadores que dizem que ele esperou uma média de 60 anos. Há uma briga na teologia de 40 a 60, mas essa era a média mais ou menos que ele esperou para o dilúvio chegar, quando Deus falou a ele que ia fazer o dilúvio. Jacó esperou 7 anos pela esposa que ele queria. José do Egito, depois que foi entregue como escravo, vendido pelos irmãos, ele passou muitos anos esperando rever sua família e seus irmãos, e muitos anos ele esperou voltar para a sua terra natal, mas só voltou depois da sua morte. Os israelitas tiveram que esperar, vou dizer de novo, olha, os israelitas tiveram que esperar 430 anos no Egito, antes de voltar à terra prometida. E nós estamos hoje, muitas vezes, com tanta impaciência. Queremos tudo muito rápido. Então temos que aprender, meus irmãos, a esperar em Deus. E eu estou dizendo, eu me incluindo, não é fácil. Eu sei que não é. Nós estamos sendo construídos para tudo ser muito rápido. Queremos que o nosso filho cresça logo. Quando uma mulher ficar grávida, quando é que vai ter esse menino? Olha, até onde eu sei, a média é 9 meses. Mas a pessoa tem que perguntar, quando é que vai nascer esse menino? Daqui a pouco vão estar tirando ele com 5 meses. Então é a vontade da coisa andar logo. Temos que relaxar, descansar no Senhor, porque é assim que temos que fazer. Porque olha, eu vou dizer para você, se você tem pai e pedir uma coisa a seu pai, se você importunar muito, ele como ser humano, ele vai lhe dar, só para você parar de importunar ele. Mas o nosso Deus é assim, se ele quiser dar, ele só vai dar no tempo que ele já determinou para dar. Você pode se espernear, você pode fazer o que você quiser, mas vai ser naquele tempo lá. Então impaciência, ansiedade, revolta e depressão que Davi estava sentindo, é motivo que o levou a dizer 4 vezes, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Sentia como se tivesse... Ele sentia como se Deus tivesse esquecido dele. Nós sabemos que Deus não se esquece de nós, mas na hora da aflição, da angústia, a gente já começa a dizer, sabe o que foi, Deus? Tu esqueceu de mim. E eu acho que Deus fica olhando assim, dizendo, puxa, eu não esqueci não, mas é porque você precisa aprender mais um pouco de algumas coisas, inclusive paciência. Olha o que diz o Salmo 13:1, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Diz o Salmo 13:1. Estava passando por uma situação difícil. Eu digo a vocês, eu também, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, eu também sou assim. Eu não sou diferente de Davi. Nós não somos. Muitas vezes nós queremos alguma coisa e não estamos sofrendo. É só a ansiedade de ter.
Mas eu temo aqui, eu entendo aqui que esta coisa que Davi estava pedindo, falando dessa maneira, era uma coisa que ele desejava muito, que estava angustiando a sua alma, estava machucando ele, porque se não fora isso, ele não teria escrevido esse salmo dessa maneira, de uma maneira tão profunda e intensa, de um desespero, até o versículo 4. Estava passando por uma situação difícil, não entendia porque Deus não agia diante do problema, uma vez que ele era fiel, e chamava Deus de Deus vivo. Uma vez eu já passei por uma situação tão difícil, que eu cheguei a dizer, isso é uma grande besteira que a gente diz, eu chorando no meu quarto, disse assim: Deus, eu que te sirvo, olha, é uma tolice você falar isso, eu que te adoro, eu que te louvo, estou passando por isso, e fulano que nem é crente, está lá sorrindo, feliz da vida. Isso não funciona com Deus, porque quem é crente tem que compreender uma passagem da Bíblia que diz assim, olha: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E é na dor, no sofrimento, muitas vezes, que temos que aprender, porque quando tudo é bonança, aí você recebe um aumento de salário. Oh Deus, que texto lindo, tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Você consegue, depois de muito tempo, conseguir uma namorada. Ah Deus, como é bom, tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Você recebe um bolo de chocolate todo recheado, bonito, do seu aniversário, tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Agora, se ninguém lembrar do seu aniversário, você diz: Deus, eu não mereço isso. Se você não tiver um aumento, mas Deus, até quando eu vou aguentar ficar sem um aumento do meu salário? Essa dor está muito grande. Deus já começa a ser cobrado de uma maneira humana, e começamos a desrespeitar Deus. Agora imagine, quem sou eu para dizer: Deus, eu não mereço isso, eu sei lá. Na hora da dor a gente diz essas besteiras, e temos que aprender a viver esse momento na presença de Deus com muita humildade, para entender. Eu aprendi na dor que quando eu estou passando por algum sofrimento, alguma coisa muito difícil, eu aprendi, não foi uma coisa que eu sou melhor do que você, não, você pode aprender também. Eu aprendi, foi ouvindo pastores falando sobre isso, que eu também escuto pastores, senão não me alimento também. E o pastor Oliveira de Araújo, uma vez pregando no seminário, ele disse assim: quando você passar por uma luta, uma dificuldade, não diga assim: por que isso, por que isso? Diga assim: Deus, o que é que tu queres me ensinar com isso? Olha como é diferente. O que eu preciso aprender passando por essa situação? Às vezes, meus amados irmãos, essas ansiedades e essas lutas que nós enfrentamos vêm ao nosso coração e toma conta de nós de uma maneira muito forte, que muitas vezes ficamos cegos, não queremos mais orar, não queremos mais enxergar o que Deus quer falar ao nosso coração. Em situações como o de Davi, a gente não sabe o que é porque não dá detalhes, mas em situações como a dele, muitas vezes cometemos os mesmos erros. O salmista sentiu essas dores todas, mas nós aprendemos nesse texto algumas coisas interessantes. Vamos aprender nessa noite. Em primeiro lugar, não abandone o clamor e não desista jamais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que é difícil, meus amados, mas é assim que a Bíblia nos ensina. Não abandone o clamor. Se você está sentindo dor, diga. Se você está sentindo desespero, diga. Fale com Deus. Deus é o seu pai, Deus é o seu amigo, Deus, Ele pode ser chamado de paizinho. Intimidade com Ele. Não minta para Deus, ou não fique murmurando quando você estiver com dificuldades, mas diga a Ele: Deus, está doendo demais, Senhor, tem misericórdia de mim. Não abandone o clamor. O salmista não abandonou o clamor, mesmo diante de tanta aflição. Ele disse assim: olha, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mesmo errando, ele estava agindo também com humildade na presença de Deus. Mesmo com o coração cheio de impaciência e ansiedade, de revolta, ele tem uma coisa clara em sua mente. Versículo 3: ó Senhor meu Deus, olha para mim e responde-me. Era o momento do limite já. Dai-me forças, olha a humildade, dai-me forças novamente. Então aprenda, não pode parar de orar.
você não pode desistir. Não pode. Não desista. Porque muitas pessoas que desistem não conseguem a bênção. Não conseguem a bênção. Não desista. Às vezes é impossível aos nossos olhos. É impossível. Porque cada vez que a gente ora, a coisa fica mais difícil. Eu tinha um amigo lá em João Pessoa que andava comigo quando eu não era crente, fazendo coisas erradas, bagunça, briga, essas coisas todas. Ele era o pior da turma em termos de violência. Quando eu me converti, ele quis, assim, a primeira coisa que ele fez foi: não quero mandar com você, porque você agora é fraco, porque eu me converti. Mas eu comecei a orar e interceder por essa pessoa, orar e interceder por ele, orar e interceder por ele. Mas toda vez que eu orava e intercedia, eu só tinha notícia de que ele piorou. Chegou uma hora mesmo, depois de quase 10 anos orando por ele, que eu disse: sabe de uma coisa? Não é da vontade de Deus. Olha só, eu vou desistir de orar. E eu fiquei quieto. Vou parar de orar. Mas sempre que eu ia orar, até na pregação, então eu lembrava dele. Aí um dia eu estava indo para a casa da minha mãe, e na Pedro II ali é um pouco escuro, eram as 10h30 da noite mais ou menos. João Pessoa nessa hora em alguns lugares é meio perigoso, e eu estava indo para Mangabeira, a casa da minha mãe. Quando eu estava subindo a Pedro II, aquele carro encostou do meu lado e disse: a paz do Senhor, irmão. Mas eu não vi direito, eu entendi outra coisa, pensei que era um assalto. Aí meu carro na época não é um 1000 como hoje. Meu carro na época era um Gol 1.8, era um pouco arrochado, mas o dele também, e ele cascou atrás. E ele encostou de novo na curva. Quando eu diminui, ele diminuiu também, e disse: encosta aí, é Vilmar. E eu encostei o carro. Ele saiu do carro, louvando, disse: meu irmão, agora eu sou crente, me converti. E não, a gente se abraçou. A gente se abraçou, se beijou, ficou ali nós dois, abraçados, orando um pelo outro, na cabeça do outro. Quem passava, pensava outra coisa. 2 homens, 10h30 da noite, agarrados, abraçados, orando a outra coisa. Mas aí eu passei, fiquei ali com ele. Hoje ele é pastor, pregador da palavra. Mas durou muitos anos, meu irmão. Oraram por mim muitos anos para eu me converter. Às vezes nós desistimos e não vimos a bênção, não vamos enxergar a bênção. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Nós temos que continuar crendo, não abandonar o clamor, não parar de orar, firme, continuar firme. O salmista Davi continua a crer, continua a chamar Deus de meu Deus, e insiste na sua oração, mesmo não tendo resposta. Olha o exemplo de Daniel, orou 21 dias intensamente até conquistar a sua resposta. Outros já oraram muito mais tempo. Então, em primeiro lugar, não desista de clamar, não desista de orar. Em segundo lugar, não abandonar a confiança, não abandone a confiança em Deus. Ele tem uma visão firme acerca dele mesmo. Ele diz assim: no tocante a mim, confio no Senhor. Mesmo diante de todas aquelas palavras que ele disse, ele tem que lembrar a mente dele: mas eu confio no Senhor. Será que nós somos capazes de confiar em Deus como o salmista Davi? Diante de todas as coisas sendo contrárias ao que nós temos pedido, temos que aprender isso no dia a dia. Ou confiamos nele apenas quando as coisas estão bem, apenas quando está tudo maravilhoso. Eu sempre digo assim, olha, é muito bom confiar em Deus quando não há nenhum problema. Orar, louvar, é muito bom. Agora eu quero ver diante da luta, da adversidade, da falta de dinheiro, da prisão como Paulo, e começar a orar.